Olá pessoal, tudo bem? Bom, nossa aula de hoje nós vamos falar sobre os antimicrobianos, tá? Mais conhecido como os antibióticos. Então, medicamentos que revolucionaram a história da medicina, protegendo o homem do ataque de bactérias antes mortais, os antibióticos hoje, eles são um instrumento indispensável na guerra mundial contra as doenças infecciosas bacterianas, tá? Milhões de infecções potencialmente fatais foram curadas por intermédio do uso dessa terapia. Contudo, esses agentes eles encontram-se entre os mais empregados de maneira errada e abusiva. O uso excessivo de antimicrobianos aumenta o risco de resistência bacteriana no mundo e, por consequente, diminui o número de medicamentos que têm efetividade contra as infecções. Então, o uso excessivo dos antimicrobianos, eles acabam aumentando a resistência da bactéria e fazendo com que fique muito difícil a efetividade contra as infecções. O grau de irracionalidade de seu uso gerou uma situação sem controle, somada aos mais recentes acontecimentos de mortes causadas por bactérias multiresistentes. Então, o uso racional, o uso excessivo, sem orientação, sem prescrição médica, esse uso dos antibióticos causou muitas mortes, causadas por bactérias multiresistentes, ou seja, bactérias que criaram uma resistência e que o antibiótico não faz efeito sobre elas. O que levou a Autoridade Sanitária Federal, a Anvisa, a reforçar a exigência legal para a dispensação dos medicamentos antimicrobianos por meio da publicação da RDC de 20/2011, tá? Então, em 2011, houve essa mudança de que agora, a partir de 2011, para a venda de antimicrobianos somente com a prescrição médica. Lembrando que uma prescrição médica de antimicrobianos, ela tem validade por 10 dias, ok? Essas regras, elas visam coibir, ou seja, proibir a venda, diminuir essa venda ilegal dos antimicrobianos sem prescrição no país. Promover o uso racional de medicamentos, ou seja, as pessoas começam agora a ter um cuidado maior ao usar o antimicrobiano e contribuindo para o combate, então, à resistência bacteriana, além de evitar a exposição da população aos riscos da automedicação. Então, os antimicrobianos agora, desde 2011, eles só são comercializados com prescrição médica. Claro que existem ainda alguns lugares que ilegalmente vendem antimicrobianos sem prescrição médica, tá? Bactérias, vamos falar um pouquinho sobre as bactérias. Bactérias são micro-organismos unicelulares de estrutura simples, presentes em diversos locais, incluindo a pele, a boca, vias respiratórias, intestino e órgãos genitais. Raramente provocam infecções, a não ser que ocorra um enfraquecimento nas defesas do organismo. Então, se há uma deficiência na defesa, se a sua imunidade está baixa, podem essas bactérias causar algum tipo de infecção. A maioria dessas infecções ela é causada por bactérias patogênicas, ou seja, aquelas que causam uma doença e que vão invadir o organismo e vão se multiplicar também, utilizando-se de toxinas e enzimas que elas próprias produzem, que causam, no caso, provocam as doenças, tá?
elas vão invadir e se mantêm no organismo. Então só podem ser vistas através de microscópio e medem cerca de 0,5 a 1 micra, tá? O tamanho. Em geral, são compostas por... isso daqui nós já vimos, tá? Eu já mostrei para vocês a estrutura de uma bactéria em sala de aula, mas agora só para relembrar então, ó, parede celular, estrutura rígida, constituída basicamente por açúcares e lipídios. É essencial para o desenvolvimento e a divisão bacteriana. Então, na estrutura da bactéria existe a parede celular, que é uma estrutura rígida e ela é constituída por açúcar e lipídio, tá? E é essencial então para o desenvolvimento, para a divisão da própria bactéria. Depois a gente tem a membrana plasmática, trata-se de uma membrana semipermeável que vai regular a entrada de elementos nutritivos para o interior da célula e também a saída de produtos do metabolismo dela. Depois a gente tem o citoplasma, né? O citoplasma é todo o material contido no interior da membrana, onde estão localizadas as enzimas, os ribossomos e o DNA. As bactérias também possuem flagelos, então são apêndices filiformes, extremamente delgados, que se sobressaem através da parede celular e conferem a mobilidade às bactérias, mas nem todas elas apresentam flagelos, tá? Então, as que apresentam flagelo, esse flagelo serve para a locomoção dela. Depois a gente tem fímbrias, né, que são uns apêndices. Lembra da aula de apêndices? Então, são apêndices filamentosos diferentes dos flagelos, menores e mais numerosos. Então, sua função está relacionada à aderência, permitindo uma fixação da bactéria no tecido. Então, essas fímbrias, elas são... a função delas é permitir a fixação dela em alguma parte do corpo. Depois tem os esporos. Os esporos, eles são estruturas de resistência. Eles vão permitir que essa bactéria sobreviva em vários tipos de ambiente, tá? Depois nós temos a cápsula, que é a formação que envolve a célula e impede que a bactéria seja ingerida pelos leucócitos. Então isso é uma proteção dela, tá? Para não ser fagocitada. Daí a gente tem um núcleo. Então o núcleo não é um núcleo denso e se mostra como uma área clara sem forma, então próxima ao meio da célula. Então aqui a gente tem uma imagem de uma bactéria, tá vendo, ó, as fímbrias que servem para aderência no tecido. Daí a gente tem o flagelo, depois temos as camadas externas, daí aqui tem, no caso, a camada de peptidoglucano, que é formada a parede dessa bactéria. Daí tem a membrana plasmática e lá no meio, como eu falei que não é denso, o núcleo dela, tá? Quanto ao formato, as bactérias elas podem ter forma esférica, que seria forma de cocos. Depois tem a cilíndrica, que são os bacilos, a helicoidal, as espiroquetas, ou em forma de vírgula, que seria o vibrião. Podem ou não apresentar flagelos e podem estar associadas duas a duas, formando pares, cadeias simples ou ramificadas das bactérias, ou ainda formando caixas. Então daí a gente tem aqui a morfologia delas. Então diplococos, então uma colônia formada por 2 cocos. Tem as tétrades, colônia formada por 4 cocos. Depois tem os streptococos, os estafilococos, sarcínios,
Bacillus, a Streptobacillus. Então essas bactérias, esses formatos, essa forma morfológica, a morfologia das bactérias estão ilustradas aqui nessa imagem aqui, tá? Então, ó, tem o coco, tem o bacilo, daí tem as espiroquetas, espirilo, vibrião. Quanto à parede celular, as bactérias elas podem ser classificadas por meio da técnica de coloração de Gram. Essa técnica é uma técnica utilizada em laboratório para diferenciar, para identificar o tipo de bactéria. Então, ela é observada em microscópio óptico, né, no microscópio, e as bactérias gram-positivas elas se coram de azul violeta, enquanto as bactérias gram-negativas se coram de rosa avermelhado, por um corante chamado fucsina, tá? Então, o mecanismo da coloração de Gram, ele refere-se à composição da parede celular, sendo que Gram positiva possui uma camada muito espessa de peptidoglicano e ácido teicoico. As Grams negativas, elas por sua vez apresentam uma fina camada de peptidoglicano, sobre a qual se encontra uma camada composta por lipoproteína, fosfolipídio, proteínas e lipopolissacarídeo. Então aqui eu tenho uma imagem do Gram positivo. Tá vendo que aqui tem 4 camadas, ó, tá? De peptidoglicano. Então é uma camada muito espessa de peptidoglicano. Enquanto aqui, ó, olha aqui, ó, a camada espessa de peptidoglicano. E aqui, olha a camada fina de peptidoglicano. Então essas camadas, elas são, no caso, essa mais fina, ela se caracteriza pelo Gram negativo, e a camada mais grossa vai se caracterizar pelo Gram positivo. E isso vai fazer com que fique fácil a identificação dela. No microscópio óptico, olha como que fica. Gram positivo. Olha o Gram positivo aqui e olha o Gram negativo aqui. Ó, Gram positivo. Ó, Gram positivo e Gram negativo, tá? Isso, quando a gente olha no microscópio, a gente já identifica se é Gram positivo ou se é Gram negativo, tá? Os sintomas de uma infecção, né? Então, o corpo humano ele vai apresentar alguns mecanismos de defesa contra a infecção, contra a invasão de micro-organismo, e os sinais de uma infecção estão relacionados a esse mecanismo, que pode variar dependendo da região acometida. Em geral, a pessoa com algum sintoma de infecção, ela vai apresentar febre, dor, náuseas, enjoo, mal-estar e algumas inflamações purulentas, tá? Algumas doenças causadas por bactérias estão descritas aqui nesse quadrinho aqui abaixo, tá? Então a gente tem a doença, a gente tem a bactéria, daí tem como ela é transmitida, daí tem uma característica da infecção e daí tem como é feita a prevenção dessa doença, tá? Então aqui eu tenho tétano, tenho a tuberculose. Então eu coloquei uma das principais doenças causadas por bactérias, a sua bactéria causadora dessa doença, como ela é transmitida, o que ela apresenta de característica e qual que é a prevenção. E depois eu tenho aqui, ó, gonorreia, como exemplo da Neisseria gonorreia. Então,
Esse é uma bactéria, um gonococo, transmitido por contato sexual, tá? Depois vocês dão uma olhadinha então nesse quadro aqui e vejam os tipos de doença, a bactéria que causa e o tipo de transmissão, como que ela é transmitida. Então vamos falar um pouquinho dos antibióticos, tá? Então os antibióticos, eles são compostos naturais ou sintéticos capazes de inibir o crescimento ou causar a morte de micro-organismos invasores. No caso, seriam as bactérias, né? Uma invasão externa, tá? O antibiótico ideal é aquele que interfere na função vital da bactéria, sem comprometer as células do hospedeiro. Então, o mais indicado do antibiótico é aquele que vai agir diretamente na bactéria. Além disso, deve ter uma boa distribuição pelos tecidos e líquidos orgânicos, não sofrer destruição por enzima, não causar alergia em quem está utilizando o antibiótico, não ser irritante para a pele, não ser tóxico e, sobretudo, não induzir ao desenvolvimento de bactérias resistentes, ou seja, não aumentar essa resistência bacteriana, tá? Os antibióticos, o antibiótico ele foi descoberto, o primeiro antibiótico que foi descoberto pelo homem foi a penicilina. Isso ocorreu casualmente por Alexander Fleming, tá? Ele foi um bacteriologista inglês no ano de 1928. Então ele já tinha algum tempo pesquisando substâncias, já vinha, né, algum tempo pesquisando substâncias capazes de matar ou impedir o crescimento de bactérias em ferimentos infectados. Então foi uma pesquisa justificada pela experiência adquirida na Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, na qual muitos soldados morreram em consequência de infecção em ferimentos profundos e maltratados por falta de medicação adequada. Então, nessa guerra, muitas pessoas morreram, não pelo próprio fato da guerra, mas sim pelas infecções que causavam os ferimentos desses soldados. Então, muitos morreram por conta de infecção bacteriana, tá? Fleming havia tirado férias no mês de agosto de 28 e esqueceu em seu laboratório algumas placas com culturas de estafilococos sobre a sua mesa, em vez de guardá-las na geladeira ou inutilizá-la. Então, ou jogar fora ou guardar. Ele esqueceu simplesmente ali na mesa. Depois de um mês, quando ele voltou, ele observou que algumas placas estavam contaminadas com mofo. Então colocou-as em uma bandeja para limpeza e esterilização com Lysol. Apanhou novamente as placas para explicar alguns detalhes a um colega sobre as culturas de estafilococos que estavam realizando, quando notou que havia em uma das placas um halo transparente em torno do mofo contaminante, o que parecia então indicar que aquele fungo que estava ali na placa produziu uma substância que causava a quebra dessas bactérias, a lise das bactérias, ou seja, então ele destruía as bactérias. Esse fungo ele foi identificado como pertencente ao gênero Penicillium, de onde deriva o nome dado à penicilina, substância por ele produzida. Então a descoberta de Fleming de início não despertou interesse até a eclosão da Segunda Guerra Mundial de 39. Então, a partir dessa situação, dessa guerra, com a finalidade de evitar as baixas desnecessárias dos soldados, foram então ampliadas as pesquisas a respeito da penicilina. Em 1940, um cara chamado Florey e o outro Shane, da Universidade de Oxford, eles retomaram essas pesquisas de Fleming
e eles conseguiram produzir penicilina para fins terapêuticos em escala industrial, inaugurando em nova época notável para a medicina, denominada a era então dos antibióticos. Então, só em 1940 que essa descoberta de Fleming ela foi dada como fim terapêutico em uma escala industrial por duas pessoas, né? O Florey e o Chen, tá? O antibiótico isolado mostrou-se então ativo contra bactérias gram-positivas e ainda que impuro era eficaz e desprovido de toxicidade no tratamento de infecções em animais de experimentação. A primeira utilização em infecções humanas ocorreu em 12 de fevereiro de 1941, quando foi injetado em um policial de Londres com septicemia por estafilococcus. E em um dia o paciente apresentou acentuada melhora sem reações adversas aos medicamentos. Apesar do acaso desse Fleming, né, não tivesse a mente preparada e avançada, não teria então valorizado ou mesmo notado esse halo transparente em torno do fungo e descoberta da penicilina. Então a descoberta da penicilina foi ao acaso. Foi uma descoberta, foi notada, né, foi notado esse halo nessa placa de cultura que ele deixou sobre a mesa, e esse fungo ele produziu esse penicillium, né, esse fungo, ele produziu a lise, ele conseguiu destruir a bactéria, tá? Essa descoberta, ela foi considerada então um milagre médico, porque ajudou a erradicar muitas das doenças causadas por bactérias. Isso significava que doenças mortais, tais como tuberculose, a pneumonia, a sífilis, que matou muita gente, o tétano, então poderiam ser tratados. Pouco tempo depois foram descobertos então outros antibióticos, né? Então os antibióticos eles são classificados de acordo com a sua potência, que depende da concentração do fármaco que chega ao micro-organismo, bem como a sensibilidade dele. Então, existem dois mecanismos de ação dos antimicrobianos. Então, tem a ação bactericida e a ação bacteriostática. A bactericida, ela é inativa e ela vai destruir os micro-organismos. Então, são exemplos de drogas bactericidas, como os aminoglicosídeos, as quinolonas, as penicilinas e as cefalosporinas. Então, essas classes de antibiótico, elas vão agir como bactericida. Simplesmente inativa a bactéria e destrói essa bactéria. A bacteriostática, ela não vai fazer essa destruição do micro-organismo. Ela vai controlar o crescimento dele e vai inibir a sua multiplicação, ou seja, vai bloquear a multiplicação dessa bactéria. Então, portanto, apenas impede seu crescimento, não permitindo a evolução daquele estado infeccioso. Ou seja, então a infecção, ela está uma infecção controlada. É uma infecção que não vai ter um aumento dela, porque essas bactérias elas estão sendo controladas por esse antibiótico. A eliminação do micro-organismo vai depender então da imunidade do paciente. Então, são exemplos de drogas bacteriostáticas: as sulfonamidas, trimetoprim, cloranfenicol, tetraciclinas e a nitrofurantoína. Então, as penicilinas, né, como primeira classe de antibiótico descoberta e usada com sucesso, ela é exemplificada pela penicilina G, que é a benzilpenicilina, a penicilina V, a ampicilina, a amoxicilina, a oxacilina e a carbenicilina. Então, esses são das penicilinas, elas têm essas drogas.
tá? Qual que é o mecanismo de ação, então, das penicilinas? Então, esses antibióticos possuem então um anel beta-lactâmico, um anel ativo em sua estrutura química, que interfere a síntese do peptídeo glicano, então da parede celular bacteriana. Após a sua fixação em sítios de ligação da bactéria, esses antibióticos beta-lactâmicos, eles vão inibir então a enzima de transpeptidação que forma ligações cruzadas das cadeias peptídicas ligadas então ao arcabouço do peptídeo glicano. Então, esse evento bactericida final consiste na ativação do sistema autolítico da parede celular, levando à quebra dessa parede da bactéria. Vai causar uma lise, ou seja, o que esse beta-lactâmico vai causar? Ele vai interferir diretamente na parede da bactéria, causando uma lise, uma quebra dessa parede, causando posteriormente então a morte dessa bactéria. Como todo medicamento tem seus efeitos indesejados, os antibióticos também não ficam atrás. Então as penicilinas, elas são relativamente desprovidas de efeitos tóxicos diretos. Os efeitos adversos consistem então em reações de hipersensibilidades causadas pelos produtos da degradação da penicilina, que se combina com a proteína de quem está usando, do hospedeiro, tornando-se então antigênicos. É comum a ocorrência de erupções cutâneas e febre. Então, o que isso causa? O que é essa hipersensibilidade causada pelos produtos de degradação? Isso vai causar como se fosse uma alergia mesmo, cutânea, né? Na pele, febre. Muito raramente foram relatados casos de choque anafilático. Lembrando lá da nossa aula de choque, tá? A introdução de penicilina por injeção no organismo, ela é conhecida por ser muito dolorosa. Então, quem já tomou a benzetacil, né, o nome comercial do benzetacil, sabe que é uma injeção muito dolorida, tá? Também pode então alterar a microbiota bacteriana do intestino, principalmente de amplo espectro quando administrada por via oral. Então, o que isso causa? Diarreia, um incômodo, tá? Gastrointestinal, e em alguns casos uma superinfecção por micro-organismos não sensíveis a essa penicilina. Então, altas doses de penicilina pode ocasionar também uma neutropenia, uma leucopenia e uma trombocitopenia. Então, a neutropenia é uma queda na produção de neutrófilos, então cai um pouco os neutrófilos, cai a quantidade de leucócitos e também cai um pouquinho também as plaquetas também, tá? Então, quais as interações possíveis de ocorrer com as penicilinas? Essas são aquelas interações medicamentosas, quando um medicamento interage com outro medicamento, ou um medicamento interage com alimento, ou com alguma outra coisa. Os anticoncepcionais orais podem causar uma possível diminuição desse efeito contraceptivo. Deve ser administrado então com precaução e é conveniente utilizar um método contraceptivo alternativo. Então, ele pode sim diminuir o efeito do anticoncepcional, tá? O antibiótico. Os anticoagulantes orais, então redução do efeito do anticoagulante, pois ocorre um aumento da metabolização desses fármacos. Então, quem toma medicamento anticoagulante, né, oral, também reduz também um pouco esses efeitos, tá? Daí tem uma ação também, uma interação beta-bloqueadora. Então há risco de taquicardia, já que ocorre
uma redução de absorção gastrointestinal desses medicamentos. Então deve ser administrado também com precaução. Os anti-inflamatórios não esteroidais, os AINES, eles ocorrem possivelmente dos efeitos tóxicos de ambos os fármacos pelo mecanismo de competição por sítio de união em proteína plasmática. É uma competição ali de proteínas, de quem vai interagir ali no caso. Então recomenda-se a observação do paciente após a administração com cautela. Os antibióticos da classe macrolídeos, então essa interação produz um antagonismo do efeito bactericida nas penicilinas pela ação bacteriostática dos macrolídeos. Então é recomendado administrar a penicilina algumas horas antes da administração dessa classe de antibiótico que é o macrolídeo, tá? Porque podem haver um antagonismo. No caso aqui, ela perde um pouco seu efeito. Aquela ação bactericida, ela pode perder um pouco seu efeito, tá? Sobre os anti-inflamatórios, nós vamos ter uma aula de anti-inflamatório mais lá na frente, que eu vou explicar os anti-inflamatórios esteroidais e os não esteroidais. Essa é a nossa última aula, a aula de anti-inflamatórios, tá? E daí eu vou explicar para vocês o que é um AINES, tá? Dentro dessa classe muito importante dos anti-inflamatórios, ok? Depois também nós vamos falar um pouquinho durante esse mês de junho e último mês de aula antes das férias. Nós vamos falar um pouquinho sobre vários tipos de antibióticos. Então nós vamos falar sobre todas aquelas classes que eu falei lá no comecinho dessa aula, ok? Então hoje o mais importante foi conhecer um pouquinho sobre algumas infecções bacterianas, como que surgiu o antibiótico, ok? Esclarecer que hoje não vende antibiótico sem receita e quem vende está ilegal, tá? É ilícito essa venda sem prescrição médica. Falei um pouquinho, citei um pouquinho das classes e falei sobre o gram positivo e o gram negativo na sua explicação morfológica. Depois nós vamos ver isso, o que isso muda em cada medicamento, em cada antibiótico, ok? Então por hoje é só, até a próxima aula, ok?